Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas de Química. Essa é a aula 4, da frente 4 do livro 1. Concentração das soluções 1. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver concentração comum, título em massa, título em volume, parte por milhão e densidade. Concentração comum ou concentração massa-volume. Essa concentração, ela é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. A massa, ela vai ser representada pela letra M e o volume vai ser representado pela letra V. Essa concentração, ela expressa a massa do soluto em gramas, que está contido em 1 litro da solução. Vamos ver um exemplo? Qual é a concentração em grama por litro de uma solução preparada dissolvendo-se 2 gramas de hidróxido de sódio em 200 ml de água destilada? Bom, como nós resolvemos essa questão? Como nós encontramos a concentração comum dessa solução? Nós podemos seguir 3 passos básicos. O primeiro é identificar os dados. Então, eu vou no enunciado para identificar os dados. Leio novamente o enunciado. Qual é a concentração em grama por litro? Concentração é o que ele quer saber. De uma solução que foi preparada dissolvendo-se 2 gramas. Opa, ele me deu um dado aqui. 2 gramas. Grama é a unidade de massa. Então, ele me deu a massa. Anoto aqui na identificação dos dados. Ele me deu a massa do soluto, a massa do NaOH, em 200 ml de água. Ele me deu o volume, 200 ml. Depois disso, eu transformo as unidades. Por que eu tenho que transformar as unidades? Porque a concentração tem que ser calculada em grama por litro. E a minha unidade de volume aqui está em ml. Então, eu tenho que transformar de ml para litro. Como que eu faço isso? Posso fazer uma regra de 3. Lembrando que 1 litro é equivalente a 1000 ml, logo 200 ml vão ser equivalentes a... Faço minha regrinha de 3, vou encontrar aqui 0,2 litros. Depois disso, é só calcular jogando na fórmula. Concentração igual a massa sobre volume, substituo os dados. Tenho M, 2 gramas, tenho V, 0,2 litros, encontro a minha concentração, 10 gramas por litro. O que isso está falando para mim? Que a cada 1 litro da minha solução, eu tenho 10 gramas de NaOH. Essa é a concentração comum da minha solução. Título em massa ou concentração massa-massa. O título, ele é uma razão entre a massa do soluto e a massa da solução. A massa do soluto ela é representada pelo M1 e a massa da solução pelo M. Lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. O título geralmente vem expresso em porcentagem e representa a massa do soluto em gramas que está contida a cada 100 gramas da minha solução. Por exemplo, ácido clorídrico 37%, massa-massa. Está falando o quê? Está falando que 37 gramas de ácido clorídrico estão contidos em cada 100 gramas da solução. Outro exemplo aqui é uma solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9%. O que isso está me falando? Está falando que a cada 100 gramas dessa solução eu tenho 0,9 gramas desse sal, cloreto de sódio. Vamos ver um exemplo de cálculo. Qual a massa de uma solução de ácido sulfúrico de título 0,5 que contém 60 gramas do ácido em água? Primeiro, vamos identificar os dados. Que dados nós temos aqui? Nós temos o título 0,5 e nós temos um outro dado de massa, 60 gramas do ácido. Então, nós temos a massa do soluto. Agora é só jogar na fórmula.
Título igual massa do soluto sobre massa da solução. Eu tenho título, tenho massa do soluto, posso encontrar a massa da solução, só substituindo os valores e isolando a massa da solução. Vou encontrar aqui 120 gramas. Tem outra forma de fazer isso? Tem outra forma. Se o título geralmente vem expresso em porcentagem, e para eu transformar o meu título em porcentagem é só multiplicar por 100, e eu sei que o título é 0,5, então o meu título em porcentagem é 50%. O que esse 50% indica para mim? 50% massa-massa. Ele está falando para mim o seguinte, que eu tenho a cada 100 gramas de solução, 50 gramas de soluto, 50 gramas do meu ácido. Se eu tenho 50 gramas do ácido em 100 gramas da solução, eu vou ter 60 gramas de ácido em X gramas de solução. Faço a minha regrinha de 3 para encontrar esse X. Título em volume ou concentração volume-volume. O título em volume, ele expressa a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Ele também é expresso em porcentagem, né? Também vai nos mostrar o volume do soluto em ml, que está contido a cada 100 ml da solução, mas ele também pode estar expresso em graus GL ou grau Gay-Lussac, que é o quê? É a expressão em porcentagem, volume e volume específico para soluções alcoólicas. Temos aqui um exemplo de uma garrafinha de álcool, 96 graus GL. O que ele está informando para a gente? Está informando que nessa solução eu tenho 96 ml de etanol a cada 100 ml dessa solução. Outro exemplo aqui, uma solução aquosa de metanol a 5% volume-volume contém 5 ml de metanol a cada 100 ml de solução. Então, quer dizer, eu posso expressar o título em volume ou usando a porcentagem ou usando o grau GL, tá? Lembrando que o grau GL é específico para soluções alcoólicas, mas eu também posso usar a porcentagem para soluções alcoólicas. Concentração em partes por milhão. Essa concentração ela é usada quando eu tenho concentrações de espécies presentes em quantidades muito pequenas, ou seja, quando a minha amostra está muito diluída. Por quê? Porque ela expressa para mim, ela representa uma parte da minha espécie, né, do meu soluto, que está dispersa a cada 1 milhão de partes da minha solução. E isso pode aparecer, né, pode estar representado em massa ou em volume. O ppm pode ser representado como 1 miligrama de soluto a cada 1 quilo de solução, como 1 miligrama de soluto a cada 1 litro de solução e também como 1 microlitro de soluto a cada 1 litro de solução. Um exemplo, tá difícil de ver aqui na imagem, mas vocês podem ver aí na casa de vocês, se vocês pegarem um creme dental, vocês vão encontrar os íons de flúor, na forma de fluoreto de sódio, aparecem no creme dental, descrito, né, a sua concentração em ppm. Vamos calcular, vamos ver um exemplo de cálculo. A quantidade máxima permitida de chumbo nas águas de abastecimento público é de 0,015 ppm. Em uma amostra de 1 tonelada de água, foi determinada a quantidade de 0,030 gramas de chumbo. Essa água está adequada para abastecimento? Tá, vamos seguir os nossos passos. Primeiro, identificar os dados. O primeiro dado que ele me dá é um dado para eu seguir, né? Quantidade máxima permitida, está na legislação.
Então, 0,015 ppm. Isso é para eu comparar, para eu poder dar a minha resposta no final, para eu falar se depois do meu cálculo, se a minha água está adequada para o abastecimento ou não. Depois, vamos analisar os demais dados. O volume da minha amostra, 1 tonelada. E eu tenho também aqui a quantidade de 0,030 gramas de chumbo. 0,030 gramas é a massa, o M1, ó, massa do soluto. Então, eu tenho massa do soluto e eu tenho a massa da solução, 1 tonelada. Eu poderia usar esses dados com essas unidades aqui, grama por tonelada. Por quê? Porque eu tenho aqui, né, já os dados de uma parte, né, de parte por milhão. Mas não são dados, não são unidades convencionais para a gente. Então, vamos transformar essas unidades nas unidades que nós estamos mais habituados, até para vocês irem treinando. Vamos transformar aqui de grama para miligrama e de tonelada para quilo, que é o que nós estamos habituados a utilizar e é o que nós vamos mais utilizar. Como é que eu transformo de miligrama para grama? Faço a minha relação, né? 1 grama é equivalente a 1000 miligramas. Faço minha regrinha de 3 para encontrar aqui o meu valor, 30 miligramas. 1 tonelada é equivalente a 1000 quilogramas. Depois disso, eu só jogo aqui, né, para fazer a análise. A concentração em ppm é miligrama dividido por quilograma. Então, eu tenho a massa do meu soluto dividido pela massa da minha solução. 30 miligramas, massa do soluto, dividido pela massa da solução, 100 quilogramas. Tenho como resposta 0,03 miligrama por quilograma, ou seja, minha concentração é 0,03 miligramas de chumbo a cada quilograma dessa água. Ou seja, minha concentração é 0,03 ppm de chumbo, partes por milhão de chumbo. Essa água está adequada para o abastecimento? Não está, né? Quando eu comparo ali com a legislação, que ele me pede, me fala no começo, 0,015 ppm, esse valor aqui é o dobro do permitido. Densidade. A densidade de uma solução é a razão entre a massa da solução e o volume da solução. A unidade dela vai ser grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Como é que a gente calcula isso? Temos um exemplo de cálculo aqui. Foram preparados 300 ml de uma solução, dissolvemos 30 gramas de hidróxido de sódio sólido em 300 gramas de água. Qual a densidade dessa solução? Primeiro vamos identificar os dados. Temos aqui 300 ml de solução, isso é o volume da solução. Dissolvendo-se 30 gramas de NaOH, isso aqui é o M1, massa do soluto. Temos também 300 gramas de água, isso aqui é o M2, massa do solvente. O volume nós já tínhamos identificado. Agora a gente calcula. Temos massa do soluto, temos massa do solvente. Massa total da solução é só eu somar as duas massas. Depois é só jogar na fórmula. Densidade igual a massa da solução sobre o volume da solução. Substituo os meus valores, 330 gramas dividido por 300 ml. Tenho aqui que a densidade dessa solução será igual a 1,1 grama por ml. Nosso conteúdo fica por aqui. Temos atividade para a sala, na página 90, para vocês resolverem no caderno de vocês. E as atividades propostas, que vocês podem fazer no livro ou vocês podem estar fazendo online. Até a próxima!